Se esta história tocar o seu coração, deixe seu like e compartilhe a sua opinião nos comentários. O seu apoio é muito importante para mim. Tenha uma ótima escuta. Maíra Valença conduzia seu SUV pela rua impecavelmente asfaltada do condomínio Bosque das Araucárias e sentia a tensão dos últimos dias se dissolver aos poucos dentro do peito. A viagem de trabalho a Brasília tinha sido exaustiva, 3 dias de reuniões que se estenderam da manhã até a noite, uma madrugada inteira, revisando cláusulas de contrato e, por fim, um voo de volta com cheiro de café requentado de aeroporto, ar-condicionado seco e cansaço acumulado. Mas tudo aquilo já ficara para trás. À frente dela estavam 2 dias inteiros de silêncio, dentro da sua própria casa, da sua fortaleza, do seu refúgio particular, o lugar que ela havia construído com as próprias mãos e com um amor quase obsessivo ao longo dos últimos anos. Ela já se imaginava entrando, tomando um banho quente, lavando do corpo a poeira da estrada e a agitação da capital, vestindo seu conjunto favorito de tricô macio, preparando uma infusão de capim-limão e se acomodando na poltrona ao lado da janela panorâmica, com vista para o bosque, ao fundo do lote, sozinha. Gael só voltaria do trabalho no fim da tarde, o que significava que ela tinha quase 5 horas absolutas invioláveis de paz. Esse pensamento aquecia sua alma mais do que qualquer cobertor. A casa para Maíra nunca foi apenas paredes, teto e decoração bonita. Aquele lugar era uma extensão concreta da sua história. Ela o comprara e decorara com o dinheiro dela muito antes de conhecer o marido. Dinheiro vindo da venda do apartamento dos pais, a única herança material que restara depois do acidente que lhes tirou a vida. Cada detalhe daquela casa tinha sido escolhido com cuidado, cada luminária, cada almofada, cada xícara, cada quadro, cada vaso de planta. Não havia nada aleatório ali. Tudo respirava o gosto dela, a memória dela, o conceito dela de conforto, elegância e abrigo. Ao virar na rua da sua casa, Maíra franziu levemente a testa. Bem em frente ao portão, sobre o gramado verde esmeralda que o jardineiro tinha acabado de aparar naquela semana, 3 crianças desconhecidas corriam atrás de uma bola, berrando umas com as outras e deixando manchas pisoteadas na relva. Perfeita. O coração dela deu um solavanco desagradável. Ela pagava caro pela manutenção daquele jardim e a visão de crianças estranhas invadindo sem cerimônia a área da sua casa fez crescer uma onda surda de irritação. Devem ser filhos de alguém da vizinhança, pensou, tentando não se alterar, embora nunca tivesse visto nenhuma delas ali antes. Ela aproximou o carro do portão e apertou o controle. As folhas de metal deslizaram lentamente para o lado. Ao perceberem a chegada do veículo, as crianças saíram correndo aos gritos, abandonando a bola suja bem no meio do gramado. Maíra entrou com o carro, desligou o motor e permaneceu alguns segundos parada, as mãos ainda no volante, tentando organizar os pensamentos. Alguma coisa estava errada. O ar estava impregnado de um cheiro estranho pesado, uma mistura de cigarro barato, carvão aceso, gordura e temperos fortes. E do lado da varanda vinham vozes altas, risadas femininas e um som de conversa arrastada que não pertencia ao cotidiano silencioso da casa. Não era o Gael. Ele não fumava e tinha o hábito quase militar de deixar tudo no lugar. Maíra saiu do carro sentindo a inquietação crescer dentro dela até se transformar num nó gelado no estômago. Deu a volta pela lateral da casa e parou abruptamente. Na varanda, sentados nas cadeiras de fibra que ela mesma escolhera numa loja de design, havia 2 homens desconhecidos fumando tranquilamente e batendo cinza direto no piso claro. Sobre a mesinha, várias garrafas vazias de cerveja e um prato engordurado. Ao ver, lá nenhum dos 2 pareceu constrangido. Um apenas ergueu o queixo num cumprimento preguiçoso. O outro abriu um sorriso debochado e a percorreu dos pés à cabeça com um olhar insolente avaliador. A dona chegou, falou ele arrastando a voz para o companheiro, como se estivesse assistindo a um espetáculo particular. Maíra o ignorou. Sentiu o rosto ferver, mas não respondeu. Virou-se bruscamente e foi em direção à porta de entrada. Ela estava escancarada. A entrada da casa, normalmente impecável, parecia uma rodoviária no fim do feriado. No tapete claro, havia vários pares de sapatos enlameados, botas masculinas, gastas, chinelos femininos, sandálias infantis. Encostados na parede estavam sacolas enormes de feira, malas estufadas, mochilas, cobertores, caixas de papelão.
Do fundo da casa vinha um zumbido constante de vozes choro de criança e o som alto da televisão que exibia uma novela popular que Maíra jamais assistiria. Ela deu um passo para dentro e foi atingida por um cheiro sufocante de cebola frita, linguiça, gordura, alho e tempero forte. O odor era tão intenso que parecia ter se agarrado às paredes, ao sofá, às cortinas, à madeira, ao próprio ar. Quando entrou na sala, congelou na soleira. Sua sala ampla, clara, decorada em estilo contemporâneo com linhas limpas e tons neutros, tinha sido transformada numa espécie de acampamento improvisado. No sofá branco, havia uma colcha estampada cobrindo os estofados. Sentada nele estava uma senhora de vestido escuro e expressão rígida, ao lado de duas mulheres mais jovens que conversavam animadamente. No chão, crianças brincavam espalhando brinquedos e embalagens de biscoito sobre o tapete caro. Em cima da mesa de centro, onde normalmente ficavam livros de arte, agora havia canecas, potes de doce, um prato cheio de bolo de milho e uma travessa de pão. Ninguém pareceu se importar com a presença dela. Continuaram conversando, rindo, tomando café, como se Maíra fosse invisível. Ela ficou ali segurando a alça da mala, sentindo o chão desaparecer sob os pés. Aquela era a casa dela, o espaço mais íntimo da sua vida, e havia sido invadido. Não por acidente, não por emergência, não por um mal-entendido, mas com uma naturalidade arrogante, como se ela não tivesse direito de ser consultada. Ela abriu a boca para pedir explicações, mas as palavras ficaram presas na garganta. Nesse instante, Gael saiu da cozinha. Vestia uma camiseta velha de ficar em casa e trazia no rosto um sorriso largo, porém culpado demais para parecer espontâneo. Ele veio na direção dela com um entusiasmo forçado. "Amor, você chegou", exclamou alto demais, tentando se sobrepor ao barulho. "A gente preparou uma surpresa." Ele a abraçou, mas Maíra permaneceu imóvel sem retribuir. Olhava para ele, depois para a sala tomada por estranhos, e na cabeça só existia uma pergunta: o que está acontecendo aqui? Ela se sentia dentro de um pesadelo absurdo, um daqueles sonhos em que a lógica se desfaz e ninguém parece perceber o horror da situação. Não havia mais necessidade de nenhuma preparação dramática. A tempestade já tinha começado e Maíra estava no centro dela. Gael a soltou ainda com aquele sorriso constrangedor e abriu os braços na direção da sala como um anfitrião apresentando o cenário de uma festa. "Querida, conhece minha família", anunciou. "Essa é minha mãe Quitéria. Essas são minhas irmãs Yolanda e Célia. Esses são os maridos delas e os meninos. E lá fora estão meus primos Davi e Gessé. Eles vieram ficar uns dias com a gente." A mulher que ele chamara de mãe virou o rosto devagar e lançou sobre Maíra um olhar longo, minucioso, frio. Nos olhos fundos não havia simpatia nem acolhimento, apenas uma curiosidade dura, quase clínica, como se ela examinasse um objeto de procedência duvidosa. Não sorriu, não acenou, não demonstrou o menor sinal de boas-vindas. Apenas observou. As outras mulheres também se calaram. Na súbita pausa, o tic-tac do relógio na parede pareceu ensurdecedor. Um presente de inauguração dado pelos pais de Maíra. Uns dias, repetiu ela, e a própria voz lhe soou opaca e estranha. "Gael, você tinha me dito que talvez sua mãe viesse no fim do ano. Nós conversamos sobre isso. Os planos mudaram", ele respondeu com um gesto displicente da mão. "A gente resolveu te fazer uma surpresa. Sabia que você ia ficar feliz." "Feliz?" Maíra percorreu com os olhos a devastação da sua sala, os estranhos instalados no seu espaço, a sensação de invasão por todos os lados, e não sentiu nada além de horror gelado e náusea. Era como se as fronteiras pessoais que ela passara a vida inteira construindo com tanto esforço estivessem sendo quebradas diante dela por uma multidão barulhenta, oleosa e invasiva. "Por que você não me avisou?", sussurrou ela, tentando controlar o tremor da voz. "Eu estava o tempo todo no celular. Bastava uma ligação. Para que estragar a surpresa?", respondeu ele, tentando abraçar. Lá outra vez. Ela se afastou. Quitéria levantou-se com lentidão. Era uma mulher baixa, robusta, de rosto pesado e autoritário. Aproximou-se e voltou a analisar Maíra de cima a baixo, dessa vez, sem disfarçar o desprezo. O olhar dela pousou no terno elegante, na bolsa de couro, nas unhas bem cuidadas. Muito metida, decretou, dirigindo-se ao filho e não a Maíra. "Dá para ver na hora. Magrinha, branca demais, mão lisa. Deve não saber fazer nada nessa casa, só mexer com papel e computador." Maíra sentiu as faces arderem. Aquilo era uma ofensa direta, nua e crua. Ela era advogada sênior, tinha 2 especializações,
Ganhava quase o triplo do marido. Meser com papel. Mãe, para com isso, murmurou Gael constrangido. A Maíra é inteligente e trabalha muito ela. Eu sei muito bem o que estou dizendo, cortou Quitéria sem desviar os olhos. Mulher de verdade cuida da casa, faz comida, dá filho, agrada marido. Não vive se enfiando em viagem e reunião. A casa fica largada e depois acha ruim ouvir a verdade. Maíra olhou ao redor quase automaticamente. Não havia sujeira nenhuma até a chegada daquela gente. A faxineira tinha passado 2 dias antes e deixado tudo impecável. Mas discutir esse detalhe era inútil. Ela já entendia que a sogra não queria diálogo. Queria demarcar território. Eu quero falar com você, disse Maíra, voltando-se para Gael e ignorando de propósito a mulher. Sozinha. Claro, claro, ele respondeu apressado. Vamos para a cozinha. A cozinha estava ainda pior. Sobre o cooktop de indução que Maíra sempre limpava com produto especial depois de cada uso, havia uma panela enorme, com restos de arroz, feijão gorduroso e alguma carne. Toda a superfície estava respingada. Na pia, uma montanha de louça suja. Na bancada de quartzo, marcas escuras de panela quente e arranhões profundos como se alguém tivesse cortado legumes direto na pedra. Maíra se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Gael. O que é isso? Perguntou baixinho. Ah, minha mãe quis cozinhar. Você sabe como ela gosta de comida de verdade, dessas fartas. Depois a gente limpa tudo, não se preocupa. Depois. A palavra soou como uma sentença. Como eles vieram parar aqui? Perguntou, encarando-o. Ué, eu já falei. Vieram passar um tempo. Ele desviou o olhar. A situação deles lá no interior apertou. Venderam a casa, a compra de outra deu problema. E eles precisavam de um lugar por uns 2 meses. 2 meses. A onda gelada subiu do estômago até a garganta. Você ia colocar 12 parentes dentro da minha casa por 2 meses e não achou necessário sequer me avisar. Foi nesse instante que a confusão dentro da cabeça dela começou a tomar forma. Até então havia choque. Agora surgia entendimento. Ela se lembrou das conversas dos últimos meses, de como Gael falava com ternura da família, grande unida calorosa das festas barulhentas no interior, da solidariedade entre os seus. Maíra, criada como filha única, sempre ouvira aquelas histórias com certa inveja, imaginando algum tipo de aconchego coletivo que nunca tivera. Na mente dela aquilo parecia bonito. Na realidade se mostrava sufocante, pegajoso, agressivo, dominador. Ela também se lembrou de pequenas falas depois do casamento. Minha mãe ia amar passar uma temporada aqui. Meu primo Davi é trabalhador, se viesse para a cidade arranjava emprego fácil. Na época ela havia tomado tudo como conversa solta. Agora, olhando em retrospecto, via uma preparação lenta, calculada. Gael não estava improvisando nada. Ele vinha preparando o terreno para aquela invasão e ela não percebera. Amor, tenta entender, pediu ele agora com voz suplicante. É minha família. Eu não podia deixar ninguém na rua. Isso é questão de honra. E aqui, Gael, é questão de propriedade e respeito. A voz dela endureceu. Esse imóvel é meu. Eu comprei antes do casamento. Eu nunca autorizei que ele virasse pousada. Mas você é minha esposa, explodiu ele. O que é seu é meu também. E da minha família. Você está completamente enganado, respondeu Maíra fria. Pela lei brasileira, esse bem é meu patrimônio particular. Não existe comunhão sobre o que foi adquirido antes do casamento. E eu não vou dividir a minha casa com 12 parentes seus. Sem bater, Quitéria entrou na cozinha. Estava ouvindo atrás da porta. O que foi que eu ouvi? Sibilou ela, avançando um passo. Você está expulsando a mãe do seu marido, a família dele. Você sabe por acaso qual é o lugar de uma mulher casada? Quem manda aqui é meu filho. Você é só a mulher que entrou na vida dele. Maíra olhou para Gael esperando que ele reagisse, que interrompesse a mãe, que a defendesse. Mas ele ficou imóvel, cabeça baixa, em silêncio. Não iria protegê-la. Já tinha feito sua escolha. As leis que a senhora segue valem na sua cabeça, dona Quitéria, respondeu Maíra, sustentando o olhar dela. Aqui vale a lei do país. E pela lei a dona desta casa sou eu. Todos vocês são apenas hóspedes. Hóspedes não convidados. E essa estadia vai acabar muito em breve. Quitéria arregalou os olhos. O rosto dela se deformou de fúria. Ela ergueu a mão para bater em Maíra, mas Maíra recuou um passo a tempo. Nessa hora, o celular vibrou no bolso do blazer. Era Verônica, a melhor amiga. Vendo Maíra online, provavelmente queria saber como tinha sido a viagem. Aquele toque foi como uma boia lançada num mar revolto.
Maíra percebeu pelo canto do olho que Gael e Quitéria tensionaram o corpo. Eles não sabiam quem ligava. Polícia Segurança do condomínio. Um advogado. Essa pausa mínima devolveu a Maíra o ar que faltava. Ela atendeu sem tirar os olhos da sogra. Oi, Vera. Cheguei agora. Não tá nada bem. Imagina chegar em casa e encontrar uma surpresa. Casa cheia. Não é da minha parte da família. Depois eu te conto. Desligou em seguida e guardou o telefone. A conversa curta produziu o efeito desejado. Quitéria baixou a mão. Gael pareceu recobrar um pouco do juízo e se posicionou entre as duas. Mãe, não faz escândalo, pediu ele. A Maíra tá cansada da viagem. Falou sem pensar. Sem pensar, Quitéria se virou para ele trocando o alvo da raiva. Ela quer botar tua mãe e teu sangue para fora, e você fica aí parado feito poste. Onde tá tua hombridade? Ou essa princesinha da cidade te deixou tão frouxo assim? Maíra assistia à cena em silêncio. Via o marido se contorcendo entre a mãe tirânica e a esposa que ele supunha dócil. Os olhos dele estavam tomados de pânico. Claramente ele esperava que Maíra fizesse o que sempre fazia, respirasse fundo, cedesse, engolisse o desconforto e fosse se adaptando. Ele a tinha subestimado. Nós não vamos sair daqui, declarou Quitéria, voltando-se para Maíra. Essa casa é do meu filho. Então é nossa. Vamos morar aqui o tempo que for preciso. Foi nesse instante que Gael, reunindo coragem, disse a frase que se tornaria o ponto sem retorno. Ele segurou Maíra pelos ombros, olhou dentro dos olhos dela com aquela expressão patética de quem quer transformar imposição em carinho e falou: amor, entende, é só por um tempo. A situação apertou. Mas é minha família. E ele respirou fundo, retomando o sorriso idiota com que a recepcionara. Surpresa, querida. Agora toda a minha família vai morar com a gente. Ele tentou dizer como se fosse uma brincadeira. Saiu como escárnio. E você, acrescentou Quitéria, apontando o dedo para Maíra, já não é mais a dona da casa. Você é a mulher mais nova aqui. Vai cozinhar, limpar e aprender a ficar calada quando os mais velhos estiverem falando. Maíra se soltou das mãos do marido lentamente. A raiva fria que até então ela continha começou a se solidificar numa decisão de aço. O medo desapareceu. A confusão sumiu. No lugar deles, veio uma nitidez cortante. Ela era advogada. Tinha resolvido crises muito complexas, enfrentado negociações violentas, desmontado mentiras bem montadas. Aquilo não deixava de ser um problema. Um problema odioso, humilhante, mas solucionável. Tudo bem, disse ela de forma inesperadamente calma. Entendi vocês. Gael e Quitéria trocaram um olhar. A rendição rápida os desconcertou. Eles esperavam choro, berreiro, desespero. Receberam frieza. Assim que se fala, aprovou Quitéria, embora um brilho de desconfiança tenha atravessado seus olhos. Vai desfazer sua mala e pensar no jantar. Somos muitos. Faz logo uma panela grande. Eles saíram da cozinha, deixando Maíra sozinha no meio do caos. Ela ficou imóvel por alguns segundos, escutando o próprio corpo. Não havia dor naquele momento. Havia raciocínio. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Verônica. Preciso de ajuda urgente. Quero levantar a ficha de 2 pessoas. Depois te mando os dados. A resposta veio quase instantaneamente. Sem problema. O que aconteceu? Depois eu explico. Maíra não desfez a mala. Em vez disso, foi até seu escritório dentro da casa. Ou melhor, até o que restava dele. A porta estava aberta. A mesa tinha sido empurrada para o canto. No lugar, um berço improvisado ocupava o centro da sala. Na cadeira dela havia fraldas, roupas de bebê e uma manta. As estantes, antes organizadas com livros jurídicos e pastas por cor, estavam cheias de potes de leite em pó, mamadeiras, caixas de remédio. E no chão, exatamente sobre uma pilha de documentos importantes de um processo em andamento, havia um penico infantil. Maíra fotografou tudo, sem dizer uma palavra. Depois tirou o penico de cima dos papéis, separou o que era essencial e colocou na pasta executiva. Seus movimentos eram mecânicos precisos. Agora a prioridade era salvar o trabalho. A vida pessoal, ao que tudo indicava, já tinha sido demolida. Passou pela sala. Os homens tinham voltado da varanda e assistiam futebol na televisão dela, comentando os lances em voz alta. As mulheres falavam ao telefone. As crianças corriam. Ninguém pedia licença. Ninguém demonstrava o menor desconforto. Ela subiu para o 2º andar. Quando chegou à porta do quarto principal, o coração falhou por um segundo. A porta estava entreaberta.
Ela empurrou devagar e viu. Sua cama, com um enxoval branco de algodão egípcio, estava coberta por uma colcha florida. Sobre a mesa de cabeceira, onde sempre deixava um livro e um abajur delicado, havia agora uma dentadura num copo com água-remédios para a pressão e um frasco de pomada. O ambiente tinha um cheiro velho medicinal que não pertencia àquele lugar. Quitéria se instalara ali sem pudor nenhum, ocupando a cama dela o espaço mais íntimo da sua casa. E ela onde dormiria? Maíra desceu. Gael assistia ao jogo com os primos e cunhados. Gael chamou. Ele desviou os olhos da televisão com má vontade. Onde eu vou dormir? Perguntou ela num tom plano. Ele hesitou. Os homens olharam com curiosidade. Bom, a mãe precisava do quarto melhor. Ela tá com a coluna ruim. Então a gente pensou, você pode ficar no sofá da sala por enquanto. Eu vou dormir com os rapazes lá fora, colocamos umas redes na varanda, no sofá da sala, num ambiente de passagem onde as irmãs dele ficariam até tarde conversando e as crianças acordariam cedo. Não era só humilhação, era apagamento, expulsão simbólica. Ela estava sendo removida do próprio papel dentro da própria casa. Entendi, disse. Obrigada pelo esclarecimento. Virus se foi até a porta. Vai para onde? Ele perguntou. Dar uma volta, respondeu por cima do ombro. Respirar. Aqui dentro está insuportável. Ela saiu, entrou no carro e foi embora. Não foi para hotel, nem para a casa de nenhuma amiga. Foi direto para o escritório. Lá havia silêncio, segurança, computador, acesso aos bancos de dados, rotina. Lá ela podia pensar. A guerra havia sido declarada e ela não pretendia perdê-la. No prédio comercial quase vazio, o som dos passos dela ecoava pelos corredores. Ao abrir a porta da própria sala, foi tomada por um contraste violento. Tudo estava no lugar. Mesa organizada, pastas alinhadas, códigos na estante, a poltrona de couro, o ar neutro de ambiente profissional. Ali ela era alguém respeitada, competente no controle. Na casa dela, tinha acabado de ser tratada como uma intrusa sem voz. Ela se sentou e ficou alguns minutos olhando para a tela do computador desligado. Primeiro segurança. Mudou senhas de contas bancárias, cartões, aplicativos. Gael sabia algumas. Não acreditava que ele fosse roubar, mas já não acreditava em mais nada com relação a ele. Depois escreveu para Verônica, relatando com objetividade cortante tudo o que havia acontecido. Em seguida, pediu ajuda específica. Quero informação sobre os primos Davi e Gessé Benevides. Faixa dos 30 anos. Tenta puxar tudo, pendência trabalhista, processo, CNH, antecedentes, o que houver. E também me ajuda a entender se esse papo de venda de casa e dificuldade financeira faz sentido. 5 minutos depois, Verônica ligou. Maíra, eu li tudo. Isso é um pesadelo. Como você está? No modo trabalho, respondeu ela. Emoção depois, certa. Já vou mexer meus contatos. Mas te aviso uma coisa, gente que entra assim, toma posse e age como dona normalmente não tá em dia com muita coisa. Aposto que achamos sujeira. Eles começaram a guerra, disse Maíra. Eu só vou lutar no meu terreno e com as minhas regras. Naquela noite ela dormiu no sofá do escritório, coberta com manta que deixava ali para fechamentos urgentes. Às 7 da manhã, foi acordada pela ligação de Gael. Onde você está? A voz dele parecia alarmada. Acordei e você não estava. Minha mãe ficou preocupada. Minha mãe ficou preocupada. A frase tão simples colocou tudo no lugar definitivo. Eu estou no escritório, respondeu Maíra friamente. Você dormiu no trabalho. Isso não é normal. Volta para casa. Eu não tenho mais casa, Gael. Você cuidou disso muito bem. Para de drama, ele rebateu já irritado. Ontem a gente resolveu tudo. Você aceitou que eles iam ficar. Eu não aceitei nada. Eu disse que entendi. São coisas bem diferentes. Eu entendi que meu marido me traiu, que me retirou da minha própria vida e que eu preciso proteger meu patrimônio. Silêncio. Depois ele falou mais baixo. Volta pra gente conversar. Sem a minha mãe. Maíra pensou alguns segundos. Tudo bem. Estarei aí em 1 hora. Mas se sua mãe me insultar de novo, eu vou embora na mesma hora e o próximo encontro será com advogados. Quando chegou, viu movimentação no quintal. Davi e Gessé desmontavam uma churrasqueira improvisada. Gael varria a varanda. Quitéria sentava numa cadeira dando ordens. Ao que parecia, alguém percebera que Maíra não estava blefando. Ainda assim, ela não se iludiu. Aquilo era só contenção temporária.
Gael a recebeu na porta e a conduziu por uma trilha nos fundos do condomínio rumo ao bosque longe da casa e dos ouvidos curiosos. Eu errei, começou ele quando já estavam longe. Eu devia ter te avisado. Desculpa. O problema não é só esse, Gael. O problema é você ter deixado sua mãe me humilhar dentro da minha casa. Você deu a ela o nosso quarto. Você ficou calado enquanto ela me ofendia. Eu travei ele, disse abrindo as mãos. Você não conhece minha mãe. Ninguém enfrenta ela. Ela manda na família inteira. Pode mandar em vocês. Em mim, não. Eu sou sua esposa. Você devia ter me protegido. Eu vou conversar com ela. A gente vai ajeitar tudo. Ela devolve o quarto. A gente dorme junto de novo. Só dá um pouco de tempo. Eles não entendem a sua rotina, suas regras. São gente simples. Gente simples não se comporta como invasora, respondeu Maíra. Eu quero que eles saiam. Ele parou de andar e a encarou com desespero. Maíra, eu não posso. Eles não têm para onde ir. A compra da casa deu errado. Tem hotel, aluguel, pousada. Eles venderam a casa, não venderam. O dinheiro foi usado em outras coisas da família. Casamento, dívida. Agora estão sem nada. Ela olhou diretamente para ele e soube que ele estava mentindo, ou escondendo o essencial. Quero ver os documentos, disse. Escritura da casa vendida. Comprovante do negócio da casa nova. Tudo. Ele empalideceu. Para que você não confia em mim? Eu sou advogada. Eu confio em documento, não em conversa. Se for mesmo um problema temporário, eu pago 1 semana de aluguel para eles. 1 semana. Mas eles não ficam aqui. Você está me dando um ultimato. Eu estou defendendo meus direitos. Ou sua família sai em 1 semana, ou eu entro com divórcio e peço retirada deles por ocupação indevida do meu imóvel. Você ficou cruel, ele murmurou. Eu fiquei forte, corrigiu Maíra. Você me ensinou isso nas últimas 24 horas. Nesse momento, Quitéria surgiu por trás das árvores. Tinha seguido os dois. Eu ouvi tudo, gritou gesticulando. Você está chantageando meu filho com divórcio, sua cobra. Sempre soube que você não prestava. Ela avançou até eles, o rosto congestionado de raiva. Gael não escuta essa mulher. Ela quer destruir nossa família. Expulsa ela. Expulsa essa desgraça da nossa casa. Gael ficou entre as duas, pálido, completamente perdido. Mãe, calma. Eu não vou me acalmar. Enquanto essa mulher estiver aqui, não vai haver paz. Ela é uma estranha. Ela odeia a nossa família. Maíra se virou e caminhou de volta para casa sem dizer nada. Discutir com aquela mulher era como tentar debater com um furacão. Entrou, pegou o notebook, os documentos de trabalho e algumas roupas. Desceu novamente para a sala, onde todos agora a observavam com hostilidade aberta. Eu vou embora, anunciou. Vocês têm 1 semana. Exatos 7 dias para desocupar a minha casa. Na próxima segunda-feira eu volto. Se ainda estiverem aqui, eu chamo a polícia e o oficial de justiça. Olhou para Gael. Quanto a você, espero te encontrar no tribunal. Quitéria nem deixou que ele respondesse. Vá embora mesmo, sibilou. Nem precisa voltar. A gente fica melhor sem você. Essa casa agora é nossa. Maíra sorriu sem humor. Nós vamos ver de quem essa casa é. Ela saiu, entrou no carro e foi para o apartamento de Verônica. O apartamento no 20º andar a recebeu com silêncio, café fresco e um abraço sem perguntas. Só depois de se sentar à mesa da cozinha é que Maíra começou a contar. Falou por quase 1 hora, sem omitir nada: o cheiro de gordura na casa, a dentadura no criado mudo, o penico em cima dos documentos, a imposição, a humilhação, o ultimato. Verônica ouviu sem interromper. Só seus olhos iam ficando mais duros. Minha filha, disse por fim, você ainda está em dúvida se quer se divorciar. Corre disso. Esse Gael é um clássico filho da mamãe. Nunca vai te colocar em primeiro lugar. Eu já percebi, respondeu Maíra com amargura. O problema agora é a casa. Eu tenho certeza de que eles não vão sair. Então vamos montar estratégia, disse Verônica. Você fez certo em fotografar tudo. Continua juntando prova. E vamos conseguir dados dos parentes. Eu aposto que achamos um jeito de pressionar legalmente. Nos dias seguintes, Maíra ficou hospedada ali. Ia ao trabalho, mantinha a rotina externa, mas por dentro estava sempre naquela casa tomada. Imaginava aquelas pessoas usando seus lençóis, sua louça, seu sabonete, suas toalhas. Pensar nisso a apertava por dentro como um torno frio. Gael ligava todos os dias. Primeiro, em tom exigente. Depois, suplicante.
Dizia que a amava, que sentia falta dela, que a mãe havia exagerado, que tudo podia voltar ao normal. Maíra ouvia e não acreditava em uma palavra. Na quarta-feira, ela própria ligou para ele. Oi, Gael. Ari, que alívio ouvir sua voz. Volta para casa, por favor. Eu pensei bastante, mentiu ela, deixando a voz macia. Talvez eu tenha sido dura demais. Eu entendo que é sua família. É isso, ele respondeu rápido demais. Você estava nervosa, mas eu entendo. Volta e a gente resolve. Ainda não dá para eu voltar enquanto eles estiverem aí, mas eu quero ajudar. Pensei que eu talvez conseguisse orientar seu pessoal com documentação cadastro até arrumar aluguel. Para isso vou precisar de cópia dos documentos de todo mundo que está na casa. Houve um pequeno silêncio. Documentos, ele repetiu desconfiado. Sim, eu sou advogada. Posso agilizar algumas coisas. Quero ajudar Gael. Não quero guerra. Quero nossa vida de volta. Ela sabia exatamente onde tocar. Ele queria acreditar que Maíra acabaria aceitando a família dele. Queria restaurar a situação sob os termos dele. E ela lhe deu esperança suficiente para ele baixar a guarda. 1 hora depois ele retornou a ligação. Minha mãe deixou. Ela falou que se você vai ajudar de verdade pode mandar tudo. Para onde eu envio? Para o meu e-mail. 30 minutos depois, Maíra recebeu um arquivo com fotos dos documentos de todos. Encaminhou imediatamente para Verônica com uma única palavra: urgente. No dia seguinte começaram também os áudios de Quitéria. A sogra, já confiando na suposta boa vontade da nora, passou a mandar instruções. Maíra não esquece de colocar no cadastro que o Davi trabalha com obra boa, viu? E vê coisa perto daqui pro Gessé que ele não gosta de pegar condução longe. Maíra escutava tudo com calma glacial e salvava em uma pasta separada. Tudo era prova. Na sexta-feira à noite, Verônica mandou um PDF de várias páginas com a legenda Ahai Urro. Maíra abriu. Os primos Davi e Gessé tinham um histórico pesado de irregularidades. Um deles estava com mandado de busca e apreensão de veículo e uma série de registros por direção alcoolizada e ameaça. O outro tinha pendência trabalhista, uso de documento de terceiro em contratação informal e uma condenação recente por agressão numa briga de bar. O marido de Yolanda estava respondendo por fraude previdenciária e, pior, a história da casa vendida no interior não fechava em nenhum lugar. Em seguida, Verônica ligou. Conseguiu, o principal falou sem rodeios. A casa da dona Quitéria não foi vendida. Foi doada para a filha mais nova há 3 meses. Ou seja, não houve negócio frustrado nenhum. Eles vieram com plano pronto. Desocuparam o imóvel deles e decidiram se instalar na sua casa. Maíra fechou os olhos por alguns segundos. Então era isso. Não se tratava de improviso, nem de aperto, nem de emergência. Era ocupação planejada. Tem mais, continuou Verônica. O CNPJ da empresa da família, uma construtora pequena registrada no nome do irmão da Quitéria, está cheio de irregularidade. Obra pública, contrato inflado, terceirização, porca pessoal sem registro. O seu marido provavelmente sabia de boa parte disso. Temos o suficiente, disse Maíra. Na segunda-feira eu volto. No domingo, Gael ligou outra vez. Então conseguiu resolver a documentação? Consegui muita coisa, respondeu Maíra. Amanhã cedo estarei em casa. Vamos conversar. Maravilha, ele disse aliviado. A gente vai te esperar. Minha mãe fez bolo de milho, seu favorito. Bolo de milho, pensou ela. Que final grotesco para uma tragédia tão ridícula. Na segunda-feira, às 10 da manhã, Maíra estacionou em frente à casa. O gramado estava destruído. Cordas com roupas secando cruzavam o quintal. Das janelas abertas saía música alta. Ao entrar sem bater, encontrou a mesma sala tomada a mesma sensação de ocupação, mas desta vez sua chegada não provocou estranheza. Pelo contrário, foi recebida com sorrisos superiores. Tinham certeza de que ela voltara domada. Voltou, comentou Quitéria sem se levantar. Chega de sumiço. Conta logo o que você resolveu sobre nossos papéis. Gael saiu da cozinha barbeado, camisa limpa, ares de anfitrião. Ari entra, senta. Minha mãe fez. Não estou com fome, ela o interrompeu suavemente. Gael, eu pedi que todos estivessem reunidos. Tenho um anúncio importante. Tá todo mundo aqui, ele respondeu ainda sem perceber o abismo. Pode falar. Os homens entraram da varanda. As crianças pararam de correr. O silêncio caiu. Eu dei a vocês 1 semana para sair da minha casa, começou Maíra em voz firme sem emoção. A semana passou.
Vocês não saíram. Continuaram agindo como proprietários, destruindo o meu patrimônio e violando os meus direitos. Um murmúrio indignado percorreu a sala. Você prometeu ajudar, protestou Gael. A gente esperou você, e eu ajudei, disse Maíra. Eu reuni informações e descobri coisas bastante interessantes. Fez uma pausa. Por exemplo, descobri que a história da casa vendida e da negociação frustrada era mentira. A casa de Dona Quitéria não foi vendida. Foi doada para Célia há 3 meses. Ou seja, vocês não vieram por falta de opção. Vocês planejaram vir morar aqui. Os rostos endureceram. Além disso, descobri também várias pendências judiciais e administrativas dos senhores Davi e Gessé, do senhor Haroldo e de outros membros desta família. Tenho cópia de tudo. Processos, ocorrências, fraudes, contratações irregulares, uso indevido de documentos, registros de violência e irregularidades trabalhistas. Querem que eu mostre? Ela retirou o tablet da bolsa e o ligou. O silêncio ficou pesado como cimento. Você investigou, a gente conseguiu dizer, Quitéria, o rosto já vermelho. Eu protegi a minha propriedade, corrigiu Maíra. Vocês tiveram a chance de sair sem escândalo. Não quiseram. Agora vamos fazer do jeito correto. Guardou o tablet. Vocês têm 1 hora. Exatos 60 minutos para recolher tudo e sumir daqui. Se em 1 hora ainda houver alguém dentro desta casa, eu dou uma ligação. E a partir daí as consequências legais serão muito piores do que vocês conseguem imaginar. A sala explodiu. Vozes, gritos, acusações, choros, protestos. Foi no ápice dessa confusão que aconteceu o golpe mais cruel. Quitéria avançou até Maíra e, olhando nos olhos dela com ódio puro, cuspiu as palavras de propósito alto, o suficiente para todos ouvirem. Você não vai fazer nada. Você não é mulher de verdade. Nem filho consegue dar. Seca, vazia. Quem não continua o sangue da família não manda em casa nenhuma. O mundo pareceu se partir por dentro. Gael, que estava branco e paralisado, ouviu aquilo e ficou calado. Esse silêncio foi pior que qualquer insulto. Havia quase 1 ano que Maíra tentava engravidar. Exames, consultas, frustrações. Os médicos... Quanta vis, quantos Elia Dubais. Cônsul Maíra. Os médicos diziam que do lado dela tudo parecia bem. Sugeriam investigar Gael. Ele sempre se recusava, ofendido, machucando a vaidade. E agora deixava a mãe usar justamente essa ferida como faca. Alguma coisa dentro de Maíra se rompeu ali. Não foi raiva imediata. Foi dor absoluta. Foi a morte definitiva de qualquer ilusão remanescente. Vocês agora têm 58 minutos, disse ela num tom tão gelado que até o barulho ao redor enfraqueceu. Virou-se e subiu as escadas. Precisava sair dali antes que a vissem chorar. Entrou no quarto, o antigo quarto dela, agora contaminado pelo cheiro da sogra. Não acendeu a luz. Apenas caminhou até a janela e encostou a testa no vidro frio. As lágrimas vieram sem controle, silenciosas mas violentas, sacudindo o corpo inteiro. Não eram lágrimas de simples ofensa. Eram lágrimas de devastação. A última ponte emocional entre ela e Gael tinha acabado de ruir diante do silêncio dele. Seca, vazia. Ela sabia que aquilo era manipulação cruel. Sabia racionalmente, mas saber não diminuía a dor, especialmente porque ele permitira. Olhou para o jardim, para as árvores que plantara com o pai anos antes, e se sentiu infinitamente sozinha. Aquela casa que deveria ter sido o ninho dela e do marido tinha virado campo de guerra, e o homem a quem ela entregara confiança se revelara um traidor fraco, dependente da mãe, incapaz de dignidade. O pensamento dentro dela era um vendaval. Devia ter imposto limites antes. Devia ter ido embora mais cedo. Cada concessão dos últimos anos aparecia agora como um tijolo na prisão que ela mesma ajudara a construir. Deixara de usar certas roupas porque a sogra criticava. Aceitara reduzir encontros com amigos porque o marido dizia que família vem primeiro. Cancelar a viagem porque a mãe precisa dele. Pequenas renúncias, uma atrás da outra, todas empilhadas, até que a liberdade dela desaparecesse. Lá embaixo começou a movimentação. O ultimato surtira efeito. Vozes apressadas, passos, gente recolhendo coisa. Maíra, porém, não sentia triunfo. Estava vazia. Ela arrancou a colcha florida da cama e a jogou no chão. Tirou lençóis, fronhas, tudo que cheirava à presença daquela mulher. Abriu a janela para o ar entrar. Sentou-se por um instante no colchão nu, abraçando os próprios braços. Sentia-se violada não fisicamente, mas moralmente. Casa, sonho, intimidade, casamento, dignidade.
Tudo havia sido pisoteado. 20 minutos se passaram. As lágrimas secaram. No lugar do colapso veio outra coisa, um vazio metálico. E nesse vazio surgiu uma ideia simples, límpida. Chega. Chega de ser a parte que sofre calada. Chega de negociar o inegociável. Chega de chorar enquanto os outros tomam posse da sua vida. Ela se levantou, foi ao banheiro, lavou o rosto com água gelada e encarou o espelho. A mulher refletida ali estava pálida, de olhos vermelhos, mas já não havia desorientação neles. Havia aço. Desceu as escadas. Na sala, a cena era de pânico. Sacolas eram enchidas às pressas. Crianças choravam. Yolanda e Célia, de olhos inchados, enfiavam roupas e panelas em malas improvisadas. Davi e Jessé carregavam volumes para fora. Quitéria berrava ordens vermelhas de fúria. Gael correu até Maíra assim que a viu. Ari não precisa fazer assim, sussurrou ele. Eles estão desesperados. Para onde vão? Não é problema, meu, respondeu ela, soltando o braço. Faltam 35 minutos. Você não vai ligar. Você não é assim. Você é boa. Você não me conhece mais, Gael. E isso é culpa sua. Ela foi até a janela e ficou olhando o relógio. Nesse momento o telefone vibrou. Era Verônica. Maíra atendeu no viva voz de propósito. Amiga, como tá a situação? Perguntou Vera. Ainda estão recolhendo as coisas. Respondeu Maíra no mesmo tom sereno. Devagar. Quer que eu apareça aí com aquele meu conhecido da delegacia? Só para dar agilidade, todo mundo que compreendia a conversa congelou. Ainda não, disse Maíra. Dei 1 hora. Se não terminarem aí, sua ajuda vai ser útil. Perfeito. Tô pronta. A ligação bastou. A partir dali, a movimentação virou fuga. Malas eram atiradas sem cuidado. Crianças berravam. Os homens perderam a expressão insolente. Quitéria falou algo raivoso no ouvido do filho e o empurrou até Maíra. Ari, minha mãe. Ela pede desculpa. Maíra virou o rosto lentamente e encarou a sogra. Quitéria parecia tomada pelo ódio, não por arrependimento. É mesmo? Perguntou Maíra. Então que venha dizer pessoalmente. Gael olhou para a mãe. Mãe. Fala. Quitéria hesitou, depois deu 2 passos. Desculpa, ela rosnou entre dentes. Eu me exaltei. Pelo que exatamente? Perguntou Maíra. Por invadir a minha casa, por destruir o meu jardim, por dormir na minha cama, ou por me chamar de seca diante de todo mundo. O rosto da mulher se retorceu. Por tudo, cuspiu ela. Eu não aceito suas desculpas, respondeu Maíra. Faltam 20 minutos. Voltou-se para a janela. Naquele instante, a decisão dela já não tinha volta. Não havia mais espaço para compaixão. Aquela família só entendia medo, e pela primeira vez quem tinha medo eram eles. 15 minutos depois, a sala estava vazia. As sacolas e caixas estavam amontoadas no quintal. Os homens enfiavam tudo em 2 carros velhos que Maíra nunca tinha visto. Gael aproximou-se uma última vez. É o fim? Perguntou baixinho. Sim, respondeu ela sem suavidade. Eu te amo. Maíra o encarou por alguns segundos. Não, Gael. Você não sabe o que é amor. Você ama sua mãe. Ama suas conveniências. Ama a facilidade de usar uma mulher bem-sucedida como extensão do seu conforto. Mas me amar, não. Você me usou. Usou a minha casa, a minha estabilidade, a minha paciência. E quando chegou a hora de me defender, você escolheu se esconder. Ela passou por ele e foi até a varanda. Quitéria já estava num dos carros lançando olhares venenosos para casa. O restante da família evitava levantar a cabeça. 5 minutos, disse Maíra em voz alta. Depois eu faço a ligação. Foi o impulso final. Portas bateram. Motores ligaram. Em menos de 1 minuto, os 2 carros saíram cantando o pneu pelo portão e desapareceram na curva. Gael ficou sozinho no quintal. Olhou para Maíra, depois para a casa vazia. E eu perguntou. Eu também tenho que ir. Como quiser, ela disse com um dar de ombros. Pode ficar e me ajudar a limpar. Depois vai embora. Ela entrou na casa certa de que ele a seguiria apenas por não ter coragem de decidir nada sozinho. O silêncio que caiu sobre o imóvel depois da partida foi ensurdecedor. Ainda havia cheiro deles em tudo, mas também havia algo novo ali, liberdade. Gael entrou atrás dela. Parecia um homem reduzido a cinzas. Eu ajudo a limpar, murmurou. Maíra assentiu sem olhar para ele. Trabalharam em silêncio. Ela juntou colchas, toalhas, travesseiros e panos que a família havia trazido, fez um monte no quintal e ateou fogo sem hesitar. Gael olhou as chamas consumindo os tecidos estampados, o rosto contraído, mas não ousou protestar.
Depois ela o colocou para esfregar a cozinha, fogão, pia, bancada, chão. Ele limpava gordura e lixo como quem paga uma penitência mínima. Maíra subiu para recuperar o quarto. Foi então que encontrou na gaveta do criado mudo ocupado por Quitéria um maço de papéis preso por elástico. Pegou, abriu, leu. E tudo ficou ainda pior. Não era contrato de venda de casa nenhuma. Era a escritura de doação do imóvel do interior para Célia, assinada 3 meses antes. A história da emergência era mentira planejada. Eles tinham vindo com intenção de se instalar permanentemente. Maíra desceu com os documentos na mão. Gael estava na cozinha terminando de lavar a louça. Ela colocou os papéis na frente dele. "O que é isso?" ele perguntou. "A prova de que você e sua família são mentirosos", respondeu em voz perigosamente baixa. "Vocês nunca venderam a casa. Sua mãe doou o imóvel e veio para cá porque decidiu que seria mais confortável morar às minhas custas. Foi tudo armado." Gael empalideceu. Tentou se explicar, tropeçou nas palavras, disse que não sabia, que a mãe não contara, que não era bem assim. Maíra já não o escutava. "Sai da minha casa", disse. "Ariel, sai", ela gritou, e o som fez até ele recuar. Ele entendeu. Foi até o quarto de hóspedes, onde as coisas dele estavam jogadas, enfiou tudo numa bolsa esportiva e voltou para a entrada. "As chaves", disse Maíra, estendendo a mão. Ele as tirou do bolso e depositou sobre a palma dela. "Me perdoa", sussurrou. Ela não respondeu. Apenas abriu a porta e apontou para fora. Gael foi embora sem olhar para trás. Maíra fechou a porta, trancou todos os ferrolhos e se encostou nela. Acabara. Mesmo assim, em vez de alívio imediato, sentiu uma raiva gelada. Eles não apenas a humilharam e invadiram seu espaço. Tinham tentado enganar, lá de propósito tomar sua casa, usar. Lá, expulsá-los não bastava. Precisavam responder legalmente pelo que fizeram. Ligou para Verônica. "Vera, temos mais coisa. Eles mentiram sobre tudo. Achei a escritura de doação. Quero ir até o fim." No dia seguinte, a casa de Maíra virou cenário de perícia e recuperação. Um avaliador andava pelos cômodos registrando danos, riscos profundos na bancada. Manchas móveis avariados, galhos quebrados no jardim gramado, destruído, rosas arrancadas para abrir espaço a uma horta improvisada. Uma equipe de limpeza pesada desinfetava cada canto, expulsando vestígios de gordura, fumaça e sujeira. Na varanda, com o notebook aberto, Maíra redigia a petição inicial. Verônica lhe indicara um excelente advogado de família e patrimônio, o Dr. Augusto Lacerda. Na primeira chamada, ele ouvira tudo e confirmara: "Sua posição é muito forte. Bem particular adquirido antes do casamento, prova de fraude, dano material, abalo moral, testemunhas do condomínio. Podemos responsabilizar seu ex-marido e todos os maiores de idade que participaram da ocupação." "É isso que eu quero", respondeu Maíra. "Todos no polo passivo, inclusive Gael." Horas depois, já com laudo preliminar e fotos anexadas, ela enviou a Gael e a Yolanda uma notificação extrajudicial detalhando os danos. O valor estimado chegava perto de R$150 mil, entre reparos, limpeza, replantio e substituição de itens danificados. No texto havia prazo de 72 horas para pagamento voluntário sob pena de ajuizamento da ação e comunicação de outras irregularidades descobertas. 1 hora depois, Gael ligou em desespero. "Que palhaçada é essa? Que notificação é essa? Que R$150 mil? Você enlouqueceu." "Enlouqueci", repetiu Maíra friamente. "Vocês transformaram meu lar em alojamento, destruíram patrimônio alheio, me humilharam e mentiram. Eu só converti isso em cifras e fundamentos jurídicos. Você deveria apreciar a objetividade. Isso é um assalto." "Não. Assalto foi o que vocês tentaram fazer comigo. Agora é cobrança." Ela desligou e bloqueou o número. No fim da tarde, o perito entregou o laudo final. O valor do prejuízo subira ainda mais R$198 mil. As rosas raras arrancadas, a restauração do gramado, o dano na pedra da cozinha, a higienização especializada do quarto, tudo pesava. No dia seguinte, o advogado protocolou a ação. Na quarta-feira de manhã, um número desconhecido ligou. Era o tio de Gael Nivaldo, dono da pequena construtora da família. "Doutora Maíra, podemos conversar como gente civilizada", disse ele. "Não precisa de processo. A gente resolve em família." "Nós não somos família", respondeu ela.
E a fase de resolver amigavelmente acabou no dia em que invadiram a minha casa. Desligou. Em seguida avisou Augusto. Eles vão tentar pressão informal, ele disse. Não aceite encontro, não aceite promessa. Só por escrito. A reação deles foi rápida e previsível. Na quinta à noite, ao sair do escritório de Verônica Maíra, foi cercada no estacionamento por Davi e Gessé. O que você quer da gente, rosnou Davi. Quer ferrar todo mundo? Quero que vocês respondam pelo que fizeram, disse Maíra discretamente acionando o gravador do celular dentro da bolsa. Você vai tirar essa ação? Ameaçou Gessé, aproximando-se demais. Ou sua vida vai virar inferno. Isso é ameaça, respondeu Maíra encarando-o. Mais uma prova útil no processo. Davi avançou um passo, mas o segurança do prédio apareceu no corredor do estacionamento e perguntou em voz alta se estava tudo bem. Os dois recuaram na hora e desapareceram. Maíra mandou o áudio para Verônica, que respondeu em segundos. Excelente. Eles estão se enterrando sozinhos. No dia seguinte começaram postagens anônimas em fóruns locais e grupos de bairro dizendo que Maíra era uma advogada fria que explorara o marido e depois pusera a família dele na rua. Eram textos melodramáticos, cheios de mentiras e vitimismo. Augusto orientou a não responder. Apenas fez lavrar ata notarial com prints. Mais prova. Mas o pior veio no fim da tarde. Verônica recebeu uma ligação do chefe de Maíra, ainda da antiga consultoria, onde ela seguia formalmente empregada, embora já decidida a sair. Um comentário difamatório assinado por Quitéria havia sido deixado na página institucional da empresa, acusando Maíra de maltratar idosa, forjar denúncia e expulsar pessoas humildes de casa. O diretor telefonou furioso. Resolva isso imediatamente, Maíra. Questões pessoais não podem respingar assim na imagem do escritório. Ela explicou tudo com clareza profissional. Ele ouviu, mas deixou claro que a tolerância era limitada. Depois da ligação, Maíra olhou para Verônica e entendeu que tinham passado do último limite. Naquela mesma noite, em vez de ligar para o advogado, ela contatou um antigo colega da faculdade que hoje atuava em investigação financeira. Preciso levantar uma empresa, disse. Construtora Benevides, Rocha, e o dono Nivaldo Benevides. Sem problema, ele respondeu. Me manda os dados. No dia seguinte, o retorno veio arrasador. A empresa familiar estava afundada em irregularidades, contratos públicos, suspeitos com prefeituras do interior, superfaturamento, uso de laranjas trabalhadores, sem registro material de baixa qualidade, notas frias, desvios contábeis. Era mais do que desorganização. Era esquema. O colega foi direto. Se alguém cavar isso oficialmente, vai dar problema criminal sério. Maíra imprimiu tudo. Relatórios, extratos, vínculos, societários, indícios de fraude. Aquilo não acabaria apenas com a pose daquela família. Podia destruir a estrutura financeira inteira que lhes dava arrogância. Ela não telefonou. Foi pessoalmente ao escritório da construtora, num prédio modesto na periferia. Entrou sem pedir licença. Na sala principal estavam Nivaldo, Gael, Davi, Gessé e outros homens em volta de uma mesa. O que você está fazendo aqui? Perguntou Nivaldo, o primeiro a se levantar. Trouxe uma proposta, disse Maíra, pousando uma pasta grossa sobre a mesa. Sugiro que leiam com atenção. Nivaldo abriu. O rosto dele foi mudando de cor à medida que avançava nas páginas. Passou a pasta a Gael, que leu e ficou quase sem respirar. De onde você tirou isso? Ele perguntou chocado. Eu sou advogada, lembra? Encontrar informação é parte do meu trabalho. Ela manteve a voz calma. Vocês têm 24 horas para cumprir 3 condições. Primeira, depositam integralmente o valor do dano material atualizado na conta do meu advogado. Segunda, dona Quitéria publica retratação formal no mesmo local onde me difamou e reconhece por escrito que mentiu. Terceira, todos vocês desaparecem da minha vida. Sem ligações, sem ameaça, sem recado, sem aproximação. Fez uma pausa curta. Se qualquer um desses pontos falhar, esta pasta, junto com uma representação formal, vai direto para as mãos das autoridades competentes. E nesse caso, o problema de vocês deixa de ser uma ação civil, movida por uma ex-esposa. Passa a ser um caso criminal. Ela se virou para sair. Espera, gritou Nivaldo, já sem a voz firme de antes. A gente aceita. O dinheiro na conta até amanhã ao meio-dia, respondeu Maíra sem se virar. E a retratação também. Saiu deixando atrás de si um silêncio de velório. Na manhã seguinte, Augusto ligou. Valor integral depositado. Retratação publicada. Maíra abriu o site.
Lá estava seco, constrangido o oficial. Eu, Quitéria Benevides, venho me retratar publicamente pelas declarações falsas feitas anteriormente contra a advogada Maíra Valença, reconhecendo que tais alegações não correspondem à verdade e feriram sua honra e reputação profissional. Ela venceu. Na hora do almoço, Gael fez a última ligação. Ela já esperava. Você está satisfeita? Perguntou ele com a voz esvaziada. Você destruiu minha família. Não, Gael respondeu calmamente. Sua família se destruiu sozinha com ganância, mentira e sensação de impunidade. Eu apenas mostrei a conta. E desligou. Dessa vez bloqueou o número para sempre. Depois disso, Maíra retirou parte dos pedidos acessórios da ação, porque o essencial já estava resolvido, mas manteve a estrutura jurídica necessária até a formalização completa do acordo e do divórcio. Tudo terminou rápido, duro e justo. Ela sentiu alívio misturado a uma ponta de amargura pelo tempo perdido e pelas ilusões esmagadas. Ainda assim considerou aquele preço pequeno diante da liberdade que recuperara. 6 meses se passaram. O inverno tinha deixado o bosque das araucárias mais bonito do que nunca. Maíra estava sentada na sua poltrona favorita, ao lado da janela, bebendo vinho quente e observando a neblina fina cobrir as árvores do fundo do terreno. A casa cheirava a canela, madeira e limpeza. A lareira acesa fazia reflexos dourados no vidro. Na estante, velas queimavam com chama tranquila. A árvore de Natal, recém-montada, brilhava discreta no canto da sala. Pela primeira vez em muitos anos, ela havia decorado tudo sozinha e, para sua surpresa, sentira prazer nisso. A vida mudara completamente depois do episódio. Ela deixou a firma de consultoria e abriu a própria banca jurídica. Augusto, impressionado com a lucidez e a firmeza dela, propôs sociedade em alguns casos estratégicos. Maíra passou a atuar justamente em disputas patrimoniais e familiares, protegendo pessoas que haviam sido enganadas dentro da própria casa, da própria relação, da própria história. A experiência que quase a destruiu acabou se tornando a base da área em que ela mais brilhava. Sobre a família Benevides, nunca mais soube nada de concreto. Verônica comentou certa vez que correram com parte dos bens, desfizeram a empresa e sumiram do estado. Maíra não se interessou. Eles já pertenciam ao passado. O divórcio saiu sem grande dificuldade. Não havia patrimônio a discutir. O que era dela, já era dela antes. O que era dele no fim, sempre tinha sido a própria família, e foi com ela que ele desapareceu. Às vezes, nas noites silenciosas, Maíra pensava em Gael não com saudade nem com ódio, mas com uma curiosidade distante. Será que ele aprendera alguma coisa? Será que continuava o mesmo homem fraco, eternamente infantilizado pela mãe? Ela não sabia. E honestamente já não precisava saber. Sua casa voltou a ser fortaleza. Ela restaurou o jardim, replantou as roseiras arrancadas, trocou a bancada da cozinha, remodelou o escritório, comprou lençóis novos, cortinas novas, uma luminária nova para o quarto. Cada gesto de reposição era também um gesto de reconstrução interior. Aprendeu a desfrutar da própria companhia não como vazio, mas como liberdade. Voltou a viajar com amigas, recebeu gente escolhida por ela, trabalhou muito, dormiu em paz. Mais do que recuperar a casa, recuperou a si mesma, o direito de dizer não, o direito de proteger limites, o direito de não confundir amor com submissão. O telefone tocou. Era Verônica. Oi, eremita elegante. Atrapalho. Nunca respondeu Maíra, sorrindo. Acabei de terminar a árvore. Tô aqui com meu vinho curtindo o frio. Então escuta, achei um pacote para o Réveillon em Campos do Jordão. Hotel lindo, lareira, música ao vivo, preço ridículo. Vamos. Maíra olhou ao redor. Para a sala serena, para a luz quente, para o reflexo do pinheiro decorado na janela. Meses antes, ela teria recusado, escolhendo o silêncio absoluto. Mas agora, vamos, respondeu sorrindo de verdade. Fechado, desligou e voltou o olhar para fora. A névoa seguia cobrindo o bosque, transformando tudo em cenário de conto de inverno. À frente havia um novo ano, uma nova rotina, uma nova vida. Uma vida em que ela decidia quem entra, quem fica, e quem jamais atravessa seus portões outra vez. E esse foi o melhor presente que ela poderia ter dado a si mesma. Se você gostou desta história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Os seus comentários e o seu apoio são a maior recompensa para quem escreve. Até a próxima.